Paz do Senhor. Vocês estão animados? Muito. Mandaram falar. Vamos tentar alcançar um pouco mais daquilo que a Bíblia tem de reservas espirituais, as pérolas que a palavra diz que o descobridor dela cava muito profundo para até encontrá-la. Então a Bíblia é isso, a Bíblia não pode ser simplesmente conhecimento, mas praticidade na minha vida. Ela tem que ser uma realidade na minha vida. E para isso eu preciso entrar dentro dela e ela entrar dentro de mim. É uma reciprocidade de amor. Não é? A palavra me ensina que eu devo amá-la. E Tessalonicenses fala que o amor dela precisa estar dentro de mim. Então, isto que é o grande segredo, não é, de uma escola dominical, em que, infelizmente, a maioria das igrejas estão exterminando em troca de culto. E o povo cresce, não é, sem conhecimento, que diz Oséias, 4:6, meu povo foi destruído porque lhes faltou vivência daquilo que se conhece. Então hoje nós vamos dar continuidade. Aliás, eu gostei da tua tradução, que atrapalhou tudo nós. Não é verdade? Olha lá, olha lá. Ele compra a Bíblia nova, olha, e vem mostrar. Sabe, olha que gente, olha que coisa. Bíblia de pregações positivas. Vou te converter, rapaz. Você vê. A gente escreve as coisas aqui, ele nunca dá bola. Igual os outros pastores escrevem, ele compra, ele gasta dinheiro, ele faz tudo. Amados, hoje, dando uma, não continuidade, mas respaldando, não é? E não deixa de ser uma continuidade, nós precisamos, dentro do livro de Jó, descobrirmos dentro dele dois personagens marcantes. E eu preciso que o Senhor possa descortinar para mim a existência desses dois personagens dentro do livro de Jó. O primeiro dele é o Senhor Jesus. Como é que eu encontro Jesus dentro do livro de Jó? Logicamente, nós vamos ter uma visão do Senhor, da existência do Senhor Jesus Cristo dentro do livro de Jó, um pouquinho mais para frente. O outro personagem que eu preciso encontrar dentro do livro de Jó sou eu. O que eu faço? O que eu preciso fazer? O que é que eu significo? O que significa a minha vida dentro deste livro? Aliás, cada um dos 66 livros da palavra precisa conter a minha vida dentro. A minha existência tem que ser pautada pelos ensinamentos de cada um desses livros. Mas eu preciso descobrir aonde eu estou dentro dele e aonde está o meu Senhor dentro dele. Até para detectar a função de cada um deles. Nós temos aqui os personagens, Temos, em primeiro lugar, aquele o qual o livro fala dele, que é o próprio Jó. Temos outros personagens, os filhos de Jó, a esposa de Jó, não é? Temos os funcionários de Jó,
temos amigos de Jó, né? Amigos, muito amigos, né? Temos personagens, mas esses dois que eu estou dizendo hoje, é que nós precisamos descortiná-los aqui dentro. E eu vejo, praticamente dentro do capítulo 4 até o capítulo 31, não é? É o que nós podemos e estamos falando algumas coisas. Veja, vai do capítulo 4 ao capítulo 31, que fala dos amigos de Jó, em particular 3. Elifaz, Bildade e Zofar. E esses 3 vão revelar coisas importantíssimas para mim. Vão me mostrar, inclusive, exemplos de uma postura para com alguém. Vão me trazer características que eu não devo viver e características que eu devo viver. Eles ensinam muito a nós, que a partir do próprio capítulo 4 aqui, nós temos ensinamentos através desses homens que os irmãos não têm ideia que, se aplicarmos à igreja, muitas coisas vão mudar na nossa vida e na vida da igreja. No capítulo 4, eu vejo o início praticamente, né? Apesar de que no 3, já no final do 2, eles aparecem, esses 3 amigos, eles não vêm do oculto, não, são homens de conhecimento, não é? Homens que se apresentam, ficam 7 dias quietinhos, só observando. A começar daí, já alguma coisa me ensina, não é? Quem encosta do lado e fica observando, se prepare, porque vai achar alguma coisa e quer achar. Por 7 dias eles ficam ali como se condoendo da própria situação de Jó, para depois eles, a partir da observância do que Jó estava vivendo, eles pudessem, não é, trazer a ele aquilo que eles achavam. É o que eles achavam mesmo. Deixa eu ver aqui. No capítulo 4 aqui, no verso 8, Elifaz vai então apresentar vai dar início, vamos dizer assim, às opiniões deles. Ele diz assim no verso 8, segundo o quê? Segundo eu tenho visto, quer dizer, ele vai dar o pitaco dele aí, em termos de julgamento, segundo aquilo que ele pensa. E eu lhes pergunto uma coisa, quem é que não faz isso? É tão difícil eu chegar e dizer para alguém, olha, Deus tem me falado ao teu respeito. Não, eu tenho visto. O que eu vou te falar é o que eu sinto. E quando eu começo a externar o que eu sinto, muitas vezes eu começo a destruir uma vida. Sem medir as consequências ou avaliar se aquilo que eu penso, sinto e estou falando vai produzir crescimento. Pelo contrário, muitas vezes produz destruição. É difícil eu chegar para alguém e falar, olha, me perdoe, eu vou abrir meu coração do que eu acho que você, e aí começa. As avaliações particulares. Eu preciso tomar muito cuidado
quando eu vou opinar sobre a vida de alguém, se é que eu tenho direito de fazê-lo. Eu vou lhe opinar segundo o que eu... Irmãos, é impressionante, eu vejo dentro da minha casa, né? A gente lá pergunta, Carol às vezes pergunta, escuta, pai, qual é a cor da tua preferência? Eu falo azul. Qual é a cor da preferência, a cor de preferência da mãe? Ah, é verde. Ah, o meu é pink. Gente, são 3 posturas totalmente diferentes de gosto, de roupa. É impressionante. Acho que hoje eu vou pegar, porque já que me cobraram. Ô Felipe, quando você vai sair de casa, a Lari fala alguma coisa da tua roupa? Mete o bico, mas não tem outra. O pastor Isaías fala assim para mim, a gente chega para ele e fala assim, nossa pastor, você está bonitão. Ele fala assim, minha mulher me mudou. Não é assim, pastor? A gente fala assim, que sapato bonito, ela que comprou. Como se tivesse o direito de invadir a nossa privacidade, né, Felipe? E fazer o que quer. Tá certo isso, gente? Não tá, não. É complicado, não é? Muitas vezes nós queremos opinar na vida de alguém. É por isso que tem um dom, dentro de todos os dons espirituais, tem um dom que poucos buscam. E talvez é desconhecido da maioria dos que creem nos dons espirituais. É o discernimento. Todo mundo quer ser profeta, todo mundo quer ter dom de cura, todo mundo quer ser intérprete, todo mundo quer falar em língua, mas ninguém tem discernimento. Paulo deixa isso tão claro quando ele fala assim, eu preferiria falar na minha língua, na minha compreensão, 5 palavras, do que 10.000 em língua estranha. Ué, vocês não têm discernimento. Então falta para nós, muitas vezes, nos colocarmos dentro do livro de Jó e vermos a atitude desse primeiro amigo dele chamado Elifaz. Não é? Então, no verso 8, ele diz o quê? Esse amigo de Jó? Segundo, o que eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. O que ele estava dizendo? O produto do teu sofrimento é produto do teu erro. Você está passando por isso porque você fez o que não devia. Eu me lembro, na minha adolescência, tinha uma irmã que na hora do culto ela ia no corredor da igreja, observando o comprimento da saia das meninas. E ela era terrível. Ela chegava assim e fazia isso. Ela que abaixava a saia puxava aqui, descia aqui, né? Mas ela ia puxando. Ela achava que estava curta. Com que direito? Então eu já começo a ter dentro do livro de Jó algo particular que eu posso estar incorrendo em erros nessa atitude. Primeiro, acho eu que a tua vida não está correta porque você pecou. Não é possível que você esteja colhendo tudo isso sem ter pecado. Não é possível. Alguma coisa você falhou, alguma coisa você cometeu que está colhendo consequências. Então veja, segundo eu tenho visto, quem diz que a minha visão é a visão do Senhor. E o pior,
Você já recebeu uma palavra no pior momento da tua vida, que chega alguém do teu lado e diz assim: escuta, você já avaliou se você não errou? Será que você não tropeçou? Será que Deus não está triste com você? Será que... Imagina você numa situação terrível, ouvindo isso do amigo. Muito amigo. No verso de número, no capítulo 5, no verso 3, ele praticamente repete, dizendo o quê? Bem vi eu. Só está falando dele. Bem vi eu, o louco lançar raízes, mas logo amaldiçoei a sua habitação. Irmãos, logo amaldiçoei a sua habitação. O que ele tinha acabado de ouvir e de ver? Jó perdeu tudo, e particularmente os filhos. Além do julgamento ser numa particularidade pessoal, também abrange a casa. Eu quero ter liberdade de avaliar a vida de quem eu acho que devo avaliar. Então, eu preciso já aprender algo que esse homem traz como ensinamento, que eu vejo dentro da caminhada da igreja: o falhar constantemente da minha vida em julgar a vida de alguém. Querem ver o que Jó fala? Capítulo 6, verso 14. Escuta, nós não estamos adquirindo conhecimento, nós estamos adquirindo o que precisamos praticar. Não é adquirir um conhecimento teórico e não viver na minha vida. Olha a postura de Jó responder. Você pode ler comigo o verso 14? Então leiam juntos, vamos lá. Ao que está aflito, o amigo devia demonstrar o quê? Compaixão é sentir a dor do que está sofrendo por ela. Antes que eu avalie, porque aqui é um combate, é uma batalha, é um tribunal, é um campo de guerra que Jó está enfrentando. E eu vou dizer, hein, fora o que ele estava vivendo, ele vai ter que viver isto aqui que nós estamos falando. E eu antes até quero dizer uma coisa para os irmãos, se vocês não sabiam, vocês vão saber. Vocês sabiam que trava-se batalha espiritual no reino, na esfera espiritual, trava-se muitas vezes batalhas por causa da tua vida? Eu pergunto para você, Jó estava sabendo por que ele estava passando por isso? Não. Mas o que estava acontecendo era uma batalha. Foi ministrado aqui, aí nas primeiras aulas, não é? Sobre isso. Jó confiava no Senhor, não confiava? Mas o Senhor também queria confiar nele. Tanto que foi Deus que instiga o inimigo a observar Jó, porque partiu de Deus a observância. Viste porventura o meu servo Jó? E ao mesmo tempo vem o instigar do inimigo em cima de Deus, como que dizendo, ele só te serve porque tu compraste ele. Enquanto tu dás os bens a ele, ele te serve. A ira do inimigo era contra o Senhor, dizendo que esse só te serve porque eles têm recebido favor. E eu não preciso ir muito longe não, para ver que tem muitos que servem o Senhor porque
recebem. Não servem ao Senhor por aquilo que Ele é. Caminham com Ele por aquilo que Ele faz. E não é isso que o Senhor quer de nós. Eu tenho que servir o Senhor quando Ele não me responde. Eu tenho que ter a alegria do Senhor quando Ele se mantém em silêncio comigo. Eu tenho que amar o meu Senhor quando Ele permite situações difíceis na minha vida. Eu tenho que ter amor pelo meu Senhor quando Ele dá a liberdade ao inimigo de tocar em algo da minha vida. E uma das primeiras coisas que eu vejo é que, quando Deus confia em mim, que eu não vou traí-lo, Ele permite situações muitas vezes complicadas. E o inimigo está na expectativa, por isso que a palavra diz que ele anda como um leão ao derredor, ele está na expectativa de vermos tropeçar. Quando Deus age de forma muitas vezes que eu estranho. Quando você alegra o coração do Senhor, muitas vezes estabelece-se uma guerra no reino espiritual que você nem imagina. Você vai sofrendo as consequências da batalha, mas a guerra é entre Deus e Satanás, por causa da tua vida. Alguém já viveu aqui momento que diz assim: meu Deus, estava tudo bem, virou tudo de ponta cabeça? Alguém já passou por isso aqui? Não? Já? Você não sabe nem por quê. E muitas vezes entramos num estágio depressivo perguntando ao Senhor, porque nós queremos que Ele nos responda aonde que é que eu errei para aquilo acontecer. Agora, você imagine Satanás comparecer diante do Senhor, o diabo comparecer diante dele e dizer assim: ele só te serve porque ele tem tido uma vida abençoada, porque tu tens cercado de bênçãos. E o Senhor dizer assim: eu vou te provar que não é isso. Tira os bens que eu dei a ele. Você concorda com isso, Carlos? Estou perguntando você, não fuja. Não escorrega que nem sabonete de banheira, rapaz. Ele continua escorregando. O meu eu, o teu eu é você. Hã? Você está defendendo ele ou você está ensinando ele? Porque se é o homem natural, ele precisa se converter. Certo? O natural também. O natural diz que o quê? Ele não compreende as coisas do Espírito, não vai compreender nunca as permissões de Deus, nunca. Por isso, 3 tipos de crentes aí: carnal, natural e espiritual. Está lá em Coríntios. Você vai no 3:1, 2, 3, está lá: irmãos, está falando com o carnal. Não vos pude falar como a espirituais, mas sim como a carnais. Por quê? Havendo entre vós contenda, dissensão, peleja, não sois porventura carnais? Não sois meninos em Cristo? Não é? E depois tem o natural. Está lá em 1 Coríntios 2, no 14, se não falha a memória, diz o quê? Para o natural, o que é? As coisas do Espírito lhe parecem loucura. Então entendam que Deus muitas vezes permite circunstâncias em nossas vidas com uma finalidade: nos trazer perto dEle. Nosso crescimento. Eu pergunto para você: qual foi os momentos que mais você cresceu na tua vida espiritual? Não foram nos momentos de lutas? Quando tudo está bem, ninguém corre aos pés do Senhor. Agora, engrossou o caldo um pouquinho, meu filho, você não sai do pé dele. É verdade ou não é? Você vai descobrir que o teu quarto é o lugar secreto de oração quando você passa por espremedura.
Jesus disse para Pedro o quê? Pedro, entenda uma coisa aqui agora, hein? O que ele disse a Pedro, ele diz a nós. Pedro, Satanás pediu para te cirandar, te sacudir, como se sacode o grão no crivo, quer dizer, na peneira. Veja, imagina o Senhor chegar e dizer assim, Wagner, vem cá um pouquinho. Eu vou te contar um segredo. O Senhor, hein? Quando o Senhor fala, vou te contar um segredo, você já fica até... O ego já até sobe. Bom, se Deus vai me contar um segredo, se o Senhor vai me contar um segredo, estou bem, né? Satanás pediu para te cirandar. Você ouve aquilo, o que você vai falar para ele? O que Pedro deve ter dito. O Senhor não deixou, né? O Senhor não deixou. Aí o Senhor fala, outro segredo. Eu pedi ao meu pai que a tua fé não desfaleça, porque vai ser uma pancadaria. É o que Jó está dizendo. Ao aflito, devia o amigo demonstrar compaixão, ainda até para com aquele, o que diz a seguir? Que deixa o temor do Todo-Poderoso. Entra na descrença, entra numa incredulidade, até com ele. Você tem que demonstrar compaixão, não é apontar o dedo, é estender a mão. Vocês entenderam o que Jó está dizendo, através do que Jó está falando, aonde nós nos enquadramos? É muito fácil apontar o erro dos outros e o meu. Primeiro erro meu já é apontar o erro do outro. Primeiro erro. Uma das coisas que no início do nosso ministério, o pastor Walter, ele orava muito ao Senhor, orava muito e falava muito conosco, era o seguinte: quando nós íamos ser ordenados, ungidos ao pastorado, a primeira coisa que ele dizia, e eu guardo isso muito porque era todos, que Deus te ensine a ter compaixão pelas almas. Que Deus te ensine a ter compaixão pelas almas, porque nós não sabemos o que é isso. Hoje, quando alguém tropeça, eu tenho falado, dentro de uma guerra, você está lá numa trincheira, lá com os teus colegas, o inimigo atirando, e muitas vezes eu vou me colocar dentro da trincheira junto, eu falo, olha, não levanta a cabeça, põe o capacete e não levanta a cabeça, tá? Aí o colega do lado pega e vai dar uma olhada como é que está o inimigo lá e pá! Pega um tiro na cabeça lá e tomba. O que você vai falar para ele? Ô burro! Eu não falei para você não levantar a cabeça? Ignorante. Como tu é tapado. O cara já está tombado lá, gente. Está morto às vezes. Não, com morto não. Peraí, eu posso. Ô, presidente, você acha que eu vou falar com o morto? Eu sou mais burro do que ele. Mas muitas vezes, alguém está ferido pelo inimigo, e eu vou lá para pisar um pouco mais na cabeça dele e dizer para ele, você está assim por causa disso, disso e disso. Mas não é isso que o Senhor está mandando eu fazer. Não está mandando eu concordar com o erro, não. Primeiro que, se Deus me mostrar o erro dele, é para eu ter compaixão naquela área e poder instruí-lo. Eu converso com vidas, gente, que às vezes marcam até para conversar, pessoas até de fora. Eu começo a ouvir, eu falo, meu Deus. Um exemplo. Você pega Romanos 10.
De 15 a 13. Alguém vai falar assim, pastor, você errou, é de 13 a 15. Não, de 15 a 13. Porque diz o seguinte: como pregarão se não forem enviados? Como é que eu posso pregar sem antes eu ter a minha experiência com o Senhor, para poder dizer para alguém, eu estou te falando isso porque eu vivi. E muitas vezes eu vivo momentos na minha vida terríveis, difíceis, porque lá na frente eu vou me encontrar com pessoas como esses amigos de Jó encontraram e não tiveram talvez o mínimo de compaixão para falar com quem está ferido, com quem está machucado. O soldado, quando ele tomba ferido, você precisa cuidar dele para ele tornar a se levantar e novamente se entrincheirar nas fileiras do Senhor. Isto é igreja. Isto é amor, isto é compaixão. Eu não sou juiz. Você não é juiz para avaliar a intensidade do erro, que muitas vezes alguém pensou ser acerto e errou tudo. Pedro, o diabo pediu para ti, mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. O que o Senhor está dizendo? Eu não te tiro dessa, mas eu te capacito a vencê-la. E a maior atuação do Senhor na nossa vida é quando eu digo para Satanás, tu não tens sorte nem lugar na minha vida. Aqui dentro tem morador. A casa não está vazia, não. Falta isso à nossa existência nessa terra. Falta misericórdia. Falta compaixão. Então, é muito fácil eu fazer o que ele faz, estava falando. Muito fácil eu falar o que ele fala. Agora, Jó diz isso aí para ele. Ao aflito, devia quem? Não está falando qualquer um, não. Devia o amigo. Demonstrar compaixão. Para de dizer, fulano está colhendo o que plantou, Deus está pesando a mão sobre a vida dele. Nunca mais diga isso. Hoje tem até hinos, em que fala o seguinte, você vai ver, Deus vai provar para você quem eu sou quando Ele pesar a mão sobre a tua vida. A letra do hino é essa. O que você falou? Sabor de mel. Já descobriram. Não. Você ainda vai ver. Eu quero ver você pastando por tudo que você fez, inclusive para mim. Não, amados, servo de Deus não é isso não. Mas tem mais uma passagem aqui, vamos um pouquinho para frente aqui no capítulo 8. Deixa eu ver aqui. Desculpe, 16. Jó 16, eu falei que do 4 ao 31 vai ter, vai e volta, né, nesses. Já começou o tribunal. Aqui está estabelecendo um tribunal que depois nós vamos comparar com Zacarias 3 para ver se não é a mesma situação nossa, né? Mas aqui em Jó 16, 4 e 5. Olha que ensinamento. Vamos ler o 4? Começa com falaria, não é isso? Vamos ler juntos, vai. Falaria. Vocês acharam ou não?
Jó 16, 4 e 5. Achou, Arthur? Não sei porque você sentou tão longe de mim. Hã? Para variar o quê? Tem certa resposta, tudo sem nexo, né? Para variar. Olha lá. Já responderam que você sentou aí para avaliar. Ele faz 2. Vamos ler então? Vai. Falaria eu também, o quê? Como vós falais, o quê? Olha aqui, falaria eu, como vocês estão falando, se a alma de vocês estivesse no lugar da minha? Hã? Será que se vocês estivessem no meu lugar, vocês falariam o que vocês estão falando? O que mais que diz aí? Ou o quê? Amontoaria o quê? Ou eu amontoaria palavras contra vocês se vocês estivessem no meu lugar? Sério. Para eu dar a sentença é fácil. Vamos seguir? O que ele diz mais? Ele fala antes. Não tem antes aí a palavrinha? Antes quer dizer, antes de vocês falarem, de julgarem, o que ele diz? Antes vos fortaleceria, que mais? Com a minha boca, que mais? E a consolação dos meus lábios abrandaria a vossa dor. É muito sério isso. Olha, meus amados, eu falei que eu precisava me encontrar dentro do livro do Jó, já me encontrei. Vocês se encontraram aí? Não? Credo. Vocês estão animados? A quê? Animados para quê? Eu estou perguntando, você se encontrou aí dentro já? Quem é que não faz o que ele estava fazendo? E o que é que você não faz, o que Jó está dizendo? Então, mais uma vez eu quero bater um pouquinho nesse verso. Falaria eu. O que diz? Como vós falais. Em que momento? Se a vossa alma estivesse no lugar da minha. Antes de abrir os nossos lábios e de manifestarmos uma falsa justiça de Deus através da nossa vida, eu preciso pedir ao Senhor que as minhas palavras não venham a me condenar. Mateus diz isso, que nós seremos julgados por aquilo que falamos. Se eu parar para pensar, eu queria ver se eu achava. Ajuda eu aqui, vocês, em Mateus, é Mateus, que fala que nós daremos conta de toda palavra ociosa da nossa boca. Se alguém achar aí, me avisa. Deixa eu ver, eu não gosto de enterro. Mateus o quê? Deixa eu ver, nem teóloga. Você tá... A internet. Mateus 12, 36. Vamos lá.
e o 37. Olha lá, olha. Vamos ler juntos para gravar? Porque só eu ler você não grava. Você falando, você grava mais, né? O presbítero Fabiano tem uma pesquisa aí que eu vou pedir para ele depois repetir para vocês. Quem ouve, quem vê e ouve, quem vê, ouve, lê, escreve, para ver a porcentagem de absorção. Não é? Aqui que ele diz: mas eu vos digo, acharam aí? Mateus 12, 36. Mas eu vos digo o quê? O problema nosso é que só vamos dar conta no dia do juízo. Deus podia corrigir a gente amanhã, vai? Não podia? Falar assim para nós: olha, você falou bobagem ontem, né? Não era bom? Eu só vou saber isso no dia do juízo, gente. Por que será? Por que será que eu vou saber se eu vou prestar conta do que eu tenho falado no dia do juízo só? Por quê? Me ajudem. Sim, mas por que só no dia do juízo que eu vou ser julgado pelas bobagens, as bobagens que eu falo? Por que o Senhor não me corrige hoje? Então, mas por que só no dia do juízo? Não, sim, mas eu quero saber, não responderam ainda. Por que no dia do juízo? Sim, se você tem ciência, é porque o Senhor já está te conscientizando, mas eu quero saber por que só no dia do juízo? Quem mais? Porque se eu souber que o Senhor vai me corrigir hoje ou amanhã, eu não me preocupo, eu continuo falando. Agora, como eu vou dar conta no dia do juízo, eu falo: meu Deus, quanto tempo eu vou ter de vida? E eu preciso frear. Ok? Quem tem o conhecimento do que nós estamos falando hoje, vai ter isso daí. O Espírito de Deus vai acusá-lo. Irmã Cidinha. Irmã Cidinha. A senhora não era assim, não. Mas irmã Cidinha, aprende logo. Ô, gente, ela é dura. A senhora aprendeu com o Carlos a ser chata assim? É a tua versão, tá vendo? Você está que nem ele faz. Digo eu, o que eu penso, a minha versão, vai lá. Ô Adão, eu vou te dizer uma coisa: foi a mulher que tu me deste, né, Senhor? Espera aí, só isso aí. Primeiro, depois você já quer ir para o outro. Calma, rapaz, abranda um pouco minha dor. Para pensar, por que no dia do juízo? Porque se eu parar para pensar que no dia do juízo, eu não sei o que eu vou enfrentar por tudo que eu estou falando. O que mais que diz agora o 37? Vai. Porque
por tuas palavras. E que mais? Quem vai ser o teu juiz? O que você fala. Por isso que Jesus disse assim: eu a ninguém julgo. Você vai ser julgado por você mesmo. O teu juiz vai ser você. Porque por tuas palavras serás o quê? Por tuas palavras serás inocentados, ou por tuas palavras serás condenado. E agora? No dia do juízo. Vou dizer uma coisa para vocês, viu? Tem algumas palavrinhas de vocês para mim que eu estou guardando aqui. Estou sim. E que machucou. E eu estou dizendo para o Senhor: Senhor, não deixa passar em branco não. Compaixão chegou aqui e parou. Então, falaria eu, como vós falais, se a vossa alma estivesse no lugar da minha? Volte lá para Jó 16. Falaria? O que mais fala? Ou eu amontoaria palavras contra vós. Outro gesto aqui terrível. E menearia. Você sabe o que é menear? A pessoa está tentando justificar e você faz assim. A pessoa está tentando puxar de dentro de você um carinho, uma compaixão, uma misericórdia, e você assim, ó. Isso é menear a cabeça. Eu às vezes converso com pessoas, converso com quem discorda de você. Você está falando e ele está assim, ó. Você dá vontade de continuar falando? Você está discordando mesmo. Isso que nós estamos ouvindo aqui nessa manhã, como diz a irmã Cidinha, vim para aprender, é para viver. Não é para decorar versículo. E aí ele diz mais o quê? Olha lá. Jó é justo e temente a Deus, independente das circunstâncias. Olha o combate aqui, o tribunal estabelecido. Veja agora mais o a seguir. O verso 8 diz o quê? O verso 5. Antes, esse antes, te dá uma amplitude de análise enorme. Antes que eu expresse minha opinião, é a opinião de Deus. Antes que eu abra minha boca para falar, eu vou amenizar a dor. Antes que eu possa proferir um juízo, será que eu já estou condenando sem avaliar, sem ter misericórdia, sem ter compaixão? Ao tipo de tribunal que se estabelece na nossa vida. Vamos rapidamente a Zacarias 3. Olha o que acontece quando você peca. Isto é imediato. E principalmente quando se julga. Zacarias 3, no 1, começa, olha o tribunal estabelecido, olha lá. Questão posta no tribunal, veja bem. E me mostrou, acharam aí não? É que Zacarias tem na Bíblia. Não, porque às vezes a gente fala sim, e a turma está lá perto do Apocalipse. Mas na minha não tem. Né? Na minha não tem. Então, Zacarias 3, um pouco antes de Mateus, né? Diz o quê? E me mostrou quem? É um sumo sacerdote, o qual estava diante do anjo do Senhor,
e Satanás estava à sua mão direita para se lhe... Não é a mesma coisa que está acontecendo com Jó? Satanás compareceu diante do Senhor. E estava ali para acusar. Então ele diz assim: mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Quando você tira um tição do fogo, o que acontece com ele? Ele apaga. Lembra o que Jó disse ao aflito? Devia o amigo demonstrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Apagou. Apagou, não apagou? Estava no fogo, tirou, apagou. Aí ele diz o quê? E olha como Deus é maravilhoso. Ora, Josué o quê? Vestido de vestidos sujos, estava diante do anjo. Deus não esconde a nossa condição pecaminosa. Não precisa ninguém nos mostrar ou nos acusar. Quem está falando? Deus, quando fala, quando o diabo comparece diante dele para falar de Jó, quem é que falou: viste o meu servo Jó? Não foi o Senhor? Quando o Senhor diz assim: viste o meu servo, e fala o teu nome, o diabo já se enfurece todo. Só do Senhor te chamar de servo, já levanta o inferno todo. Agora o Senhor ainda vai falar o quê? Varão temente. Meus irmãos, às vezes dá vontade da gente orar e dizer: Senhor, não me elogia não. Varão temente, justo, que se desvia do mal. Senhor, não elogia não, senão eu estou perdido. Mas o Senhor, de boca cheia, tem prazer de falar de você. E o Senhor vai falar de você, não é para quem sabe as tuas virtudes. Simplesmente. Ele vai falar de você para quem sabe quem você é e que vai tentar deturpar a tua vida. Tem gente dentro da... Vocês viram agora há poucos dias? Quem é que mandou essa mensagem? Daquele espírito satânico dizendo que eles estão entrando dentro das igrejas como professores de crianças. Pastor Isaías, me manda cada uma que eu vou te contar, rapaz. Não é fácil não, viu? Para se infiltrar como se fosse um servo de Deus, para ser colocado na classe das crianças para ensinar o que é teologia. Sumo sacerdote Josué estava com os vestidos sujos. Isso quer dizer que ele tinha pecado. Esse tribunal estabelece-se na região celestial. Você muitas vezes nem imagina isso. Mas tão logo você peca e mancha as tuas vestes, por isso que Jacó diz que nós temos, quando ele ordenou que tirasse os vestidos sujos, porque no dia seguinte, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós, e tirai as vestes sujas.
É isso que se estabelece. O diabo não pode ver nada na nossa vida que ele leva para o Senhor. Olha lá o teu servo. Olha lá o teu filho, que tu chamas de temente a ti. Está lá, lá. Você viu a boca? Você viu as palavras? O inimigo quer ferir a Deus. E todas as vezes que eu falho, eu dou oportunidade de brecha para ele questionar o meu Deus. Todas as vezes que eu erro. E por isso que eu estou martelando nessas atitudes desse Elifaz e das respostas de Jó, porque isso é muito patente, claro, cristalino no meio da igreja. Eu julgar. E aí diz: ora, Josué, vestidos e vestidos sujos, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe esses vestidos sujos. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade. E eu vou te vestir de vestidos novos. A maior iniquidade é permanecer naquilo que eu já sei que é errado. Isso é ser iníquo. Isso é manter-se no erro. Porque enquanto eu estou na ignorância, a palavra diz que Deus não leva em conta esse tempo, o tempo da ignorância. Enquanto eu desconheço, mas a partir do momento que eu conheço e erro, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. E eu lamento dizer a vocês que vocês não são mais ignorantes ou desconhecedores do que nós estamos falando nesta manhã. Se você não abrandar a dor de quem está ferido com as tuas palavras, pelo contrário, se você não se colocar, melhor, se você também não se colocar no lugar daquele que está sofrendo, para entender o sofrimento dele, se você não tiver essa postura, eu vou lhe dizer, Deus não vai nos tratar na ignorância, nós já estamos sabendo. É tão sério isso, que Jesus no livro de Lucas diz assim: amai os vossos inimigos e fazei bem àqueles que vos perseguem. É assim, Darcy? Hein, diácono? É difícil, né? Caramba, hein? Quem é que ama o inimigo aqui? Pode levantar a mão, não se constranja. Eu sei que é algo tão duro, mas se você ama o inimigo, levanta a mão. Ninguém. Estamos perdidos. Inimigo, imagine ao amigo. Os três amigos. Amigos. Não eram inimigos de Jó, eram? Não. Conheciam quem era. Sabiam de todos os predicados dele. Mas o que é que leva alguém que conhece a tua vida a proceder dessa forma com você? O que leva? Quando nós somos produtos de uma batalha espiritual, de um tribunal estabelecido na esfera do reino, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu me sinto feliz. Porque nesse tribunal, Deus vai trocar os meus vestidos. Deus sabe quem eu sou. O inimigo também sabe quem eu sou. E agora é uma batalha.
Estou aqui na terra dos viventes, não estou nem sabendo de nada, e a batalha está estabelecida no reino espiritual, por causa da minha vida. Muda a tua atitude em nome de Jesus. Ele está nos ensinando, sim. Os erros, as atitudes, o comportamento dele é exatamente um grande ensino para que eu não tenha esse comportamento. Nós vamos ver, os amados aí vão trazer detalhes de diálogos desses três. Eu peguei o início, para ver que no início nós já estamos tropeçando. Mas quando se estabelece esse tribunal, e eu sou temente a Deus, ainda que não há homem que não peque, mas esse julgamento não é um julgamento de condenação ou destruição da minha salvação, é um julgamento manifestado através do perdão e da compaixão do Senhor. E olha que impressionante, não é? E disse eu, Senhor falando, ponho-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. Puseram uma mitra limpa sobre a cabeça do sumo sacerdote e o vestiram de vestidos. E o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos. Vamos ler a seguir, o que diz? Que mais? Que mais? Que mais? E que mais? Além do perdão, da troca dos vestidos, colocação de uma mitra limpa, você entrou como réu. Não entrou o sumo sacerdote com os vestidos sujos? Você vai sair como juiz. É diferente. Eu tenho que passar por esse processo. Então, esse processo que nós estamos lendo aqui, era um processo que parte dele seria muito forte na existência de Jó, porque Deus tinha um propósito na vida de Jó. Talvez faltasse alguns atributos a ele, nós vamos ver para frente. O que será que Deus queria com esse homem, gente? E o que será que Deus quer com quem teme a Ele? João 15 diz que o galho que não produz fruto, o Senhor corta. E o que produz, o que Ele faz? O que é podar? Limpar. E limpar, o que é esse limpar dele? Muitas vezes ele tira certas coisas até boas da tua vida. A poda fortalece. E a poda o que é? Muitas vezes tirar coisas que são admiráveis na tua vida. O galho, quando você vê, você fica encantado. Ele produzindo, o Senhor vai lá e tira. Tira a flor, tira o fruto, tira tudo. Deixa o galho pelado. Parece o outono, cai tudo. E por quê? Que hora que é? Eu tenho que parar. Então, mas que hora que eu tenho que parar? Senão eu vou dar fruto. Até meio-dia eu vou dar fruto. 5 a 10? Olha lá, ele te olhou feio, olha lá. Ele que é o superintendente. Olha lá, olha lá. Gente, eu encerro aqui, porque eu tenho 3 amigos. Não, eu estou nos 3 ainda, não muda de posição não. Eu tenho 3 amigos que disseram: você está atrasado, passou da hora, se toca, cai fora. Amém, queridos?
Guardem isso. O tempo passou esse avanço pequeno aí da ministração, mas se nós vivermos isso de uma forma bíblica, nós vamos colher muitos frutos. Mas não esqueça, talvez você esteja sendo um galho pelado. E Deus sabe por quê. Amém.